Queridos irmãos, muito boa tarde. Hoje com um pequeno número, mas em função até da ameaça do tempo. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na rua, etc., de manhã correndo, que era para de tarde. Eu falei, de tarde eu vou deixar agora só para chuva. Então vocês fiquem também espertos. Quando sentirem que a coisa não está muito boa e tal, não venham à reunião. Simplesmente não venham. Até porque nós vamos entrar naquele sistema do ano passado. Se a gente sentir que está ameaçador o tempo e tal, nós podemos até suspender a reunião. Nós não abrimos nenhum centro. Então, corre até o risco de alguém vir e está fechado. Mas isso faz parte, né? O que não se deve fazer é sair de casa para vir ao centro com um tempo ameaçador. Ontem, aquela chuvinha que deu, que não foi uma chuva tão forte. Foi forte, mas foi até muito rápida. Nós que estávamos pela rua, parados, carro estacionado e a gente no escritório, quando nós saímos, praticamente já tinha passado tudo. Mas vocês viram pela televisão o pessoal que estava na rua indo buscar filho, ou isso ou aquilo, com a água no meio da porta do carro. Ali no Suspiro, em frente ao clube de xadrez. Então vamos evitar. Começou a ficar ruim, a gente fica em casa ou fica onde está. Não bota carro na rua, não sai, fica onde está. A gente tem até que instruir também as crianças, neto, filho, fica no colégio. Porque nós não vamos descer para pegar. Não vamos lá, espera. Quando acalmar, a gente então toma as providências, não é? Então a gente acha que até o pessoal já está meio escabriado, tão escabriado com isso, que a gente já está se acautelando antes dos acontecimentos, o que é muito bom e muito oportuno, porque vejam que com relação à natureza não tem força que segura, só da natureza mesmo, não é? Os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, né? O que fizeram? O que conseguiram fazer contra o Sandy? Nada. Só suportar e tomar as cautelas. É o que nós vamos fazer, principalmente em Friburgo também, né? Friburgo é uma cidade muito vulnerável. A nossa configuração aí geológica é muito fraca, é muito vulnerável. Então, nós temos que ter muito cuidado. Mas, independentemente disso, nós estamos aí para estudar Espiritismo, para ouvir, refletir, analisar e colocar isso em funcionamento nas nossas vidas. Eu até algum tempo atrás estive conversando com uma pessoa me procurou e ela tá se sentindo meio perturbada e tal. Aí quando eu no meio da conversa falei para ela, você tem que perdoar. E ela ficou meio engasgada, eu forcei um pouco mais, aí vi de quem a pessoa que ela tinha que perdoar. Ela não concordou de jeito nenhum. Então não adianta procurar recurso. Quando você se propõe a não fazer aquilo que as regras da cura mandam fazer, não adianta. Conversar, por exemplo, com a pessoa dessa 10 anos, fazer 10 anos de tratamento para ela só no final de 10 anos perdoar e então começar a melhorar, não adianta. Então, uma atitude primária e elementar para quem quer melhorar, perdoa. Ah, mas eu não tenho inimigo. Tá, não tem inimigo, mas tem algum antipático aí? Perdoa. É o trabalho que você tem que fazer, não é? Então vamos nós aí ouvir sobre doutrina espírita para a gente se ilustrar e se enriquecer para lidar com essa vida, lidar com as circunstâncias do dia a dia nosso, que são todas elas circunstâncias muitas vezes conturbadas, faz parte da nossa vida, não é? Então, com a presença dos bons espíritos, em nome de Deus, todos nós aqui com bons propósitos, com o intuito de compreendermos e buscarmos ensinamentos a respeito das leis de Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião, passando a palavra para a nossa irmã Sueli, que fará a palestra. Vamos lá. Uma boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje com um assunto muito bom, que quem não quer ser feliz, né? Ainda mais agora, no fim do ano, essa palavra vai ser tão falada por nós, né? A gente abraça um amigo, deseja felicidade e deseja de coração. Não está falando isso só porque tem que falar, porque tem que cumprimentar, né? A gente deseja realmente felicidade para as pessoas, mas não depende do nosso desejo. Se dependesse do nosso desejo apenas desejar e o outro ser feliz, os nossos filhos seriam plenos de felicidade, né?
totalmente felizes, porque o que mais uma mãe deseja e um pai deseja é que seus filhos sejam felizes. Mas a gente vai aprendendo no decorrer da vida que isso não se compra, isso não se ganha, né? A gente conquista. E não é fácil conquistar isso não, né? A gente quer muito isso, mas faz muito pouco para isso acontecer, né? A gente é igual quem quer emagrecer, parar de fumar, parar de beber, né? Controlar o vício, de uma maneira geral, quer, mas não faz muito para essas coisas acontecerem. Ficam procurando fórmulas mágicas, né? Sai um remedinho aí na última aí da descoberta científica que custa tanto, emagrece tantos quilos por mês, pode comer à vontade. Olha, desconfia disso, porque se isso não matar, emagrecer não vai. É mais fácil matar, né? Então, claro que ninguém consegue as coisas sem esforço, sem determinação, sem vontade, sem ousadia, sem coragem. Tudo nessa vida a gente precisa ter disciplina acima de tudo, né? E a felicidade, ela vem, ela é conquistada como resultado de muitos esforços para vencer as tendências inferiores que a gente tem, as nossas paixões inferiores, porque a gente fica imaginando, olha só, se a gente tem uma preocupação qualquer, a gente sabe que não precisa ter, porque preocupação não resolve nada, né? A palavra já diz, é uma ocupação prévia, e se é prévia, pode ser que nunca aconteça. Então, às vezes, a gente vai sofrer à toa, vai sofrer por antecipação, e depois a gente vai falar, mas que besteira, por que eu fui me preocupar com isso? Não deu em nada, tá tudo bem? Pois é, mas a gente é assim, né? Nós somos tensos, ansiosos, medrosos, né? Covardes muitas vezes para enfrentar determinadas situações. Então, a gente não consegue ser feliz. Ser feliz, no caso, estar em paz. Podemos dizer que ser feliz é estar feliz, estar em paz. Isso aí é uma condição fundamental. Mas para a gente ficar em paz, é uma série de coisas que a gente tem que coordenar, que organizar. Se nós somos ciumentos, nunca vamos ser felizes. Não vamos estar em paz nunca, né? Se nós formos egoístas, orgulhosos, também não. Não vamos fazer amigos. O egoísmo e o orgulho são os pais de todos aí os sentimentos inferiores, é o que mais atrasa a evolução da alma, segundo está ali em O Livro dos Espíritos, né? Para a gente ler. Então, se nós temos um ciúme de alguém ou de alguma coisa, aquilo nos atormenta tanto, que quando a gente diz assim, nossa, eu estou morto de ciúme, está morto mesmo, está morrendo de ciúme, está seco de ciúme, né? Vai nos secando, os sentimentos inferiores vão nos secando e vão tirando de nós a oportunidade de ser feliz. Se a gente está onde quer, com quem a gente quer estar, né? Porque é muito bom a gente poder estar perto das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente admira, que a gente ama. Mas se nós tivermos um medo qualquer, um ciúme qualquer, aquilo ali já tira nossa possibilidade de ser feliz naquele momento. Naquele momento em que nós estamos reunidos com quem a gente gosta, né? Agora vem aí o fim do ano, então as pessoas começam a se confraternizar e as famílias começam a se unir. Nem tudo são flores, porque a gente sabe que os maiores problemas que a gente tem estão dentro da família, né? São os nossos resgates primeiros, é ali dentro da família. Mas também é uma grande chance, é uma grande oportunidade da gente resgatar. Porque a família é a reunião de espíritos, afetos e desafetos. Deus não ia mandar uma família só de desafeto, que aí ele não ia gostar da gente, né? Não teria condição de vitória nisso aí.
Então, nós temos os afetos e os desafetos para equilibrar aí os pratos da bandeja. Cabe a cada um de nós fazer um trabalho de tolerância para começar a resgatar isso aí. Não é? A tolerar a presença daquele que a gente não admira muito. É importante, não tem outra saída. Não tem outra saída para nós. Se estamos reunidos numa família onde esses desafetos se encontram, é porque nós precisamos das presenças dessas pessoas, não é? Nós não temos a família que desejamos, nós temos a família que precisamos ter. Isso é fato, não se discute, a gente no decorrer do tempo, a gente vai vendo isso. Então, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente vivencia experiências, mais a gente aprende sobre isso, mais a gente entende sobre isso e começa realmente, até tardiamente, muitas vezes, a tomar jeito, né? Depois de muita dor e muito sofrimento, a gente começa a tomar jeito. Mas a gente pode ver que se nós tivermos alguma situação que nos incomode de alguma forma, a gente não consegue ficar feliz, né? Mesmo que a situação nos coloque ali, né, em oportunidades variadas de estar feliz naquele momento, mas a gente não consegue. Então, a gente precisa estar em paz. Aí tem aqui uma pergunta que se aplica não só aos espíritos desencarnados, mas também aos encarnados, porque nós somos espíritos, nós não somos corpos, nós somos espíritos encarnados. Então, não vamos ser diferentes quando estivermos fora do corpo. Então, a ação, a atividade da alma, ela é mais ou menos a mesma. Apenas quando a alma perde a vestimenta carnal, ela começa a ter uma visão mais ampla das coisas e até entender mais sobre aquela situação. Fiz arte. E foi direitinho ali dentro, foi uma arte contornada, controlada, tá vendo aí? Uma arte equilibrada. Mas tudo bem. Então, olha só a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Esses bons espíritos, eles não estão restringindo ao espírito desencarnado. Aos bons espíritos. Como somos espíritos, podemos trazer para nós também. Né? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados? Eles respondem assim para começar, olha só, em conhecer todas as coisas. Aí a gente já começa a entender porque que a gente não é, né? Porque que a gente não é feliz, né? Em conhecer todas as coisas, até porque nós somos inferiores. Aqui é dos bons espíritos, dos espíritos que já alcançaram um nível de evolução que eles não têm mais as paixões inferiores. Então, como eles são? O que consiste essa felicidade, né? Em conhecer todas as coisas, é o item primeiro. E nós já passamos pela questão, quando Kardec pergunta sobre isso, também sobre essa questão da felicidade, e aí os espíritos respondem que um sábio da antiguidade já nos disse, né? Conhece-te a ti mesmo. E Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, liberta de quê? Liberta das nossas inferioridades. No momento que a gente conhece as coisas, que a gente entra em contato com as coisas, a gente deixa de ter medos, não é? A gente deixa de ter ansiedades, uma série de coisas que nos tiram a paz. Então, por isso foi essa aqui a primeira questão, né, o primeiro quesito para a felicidade dos bons espíritos, em conhecer todas as coisas. Olha, isso é muito, porque aqui tem um pronome aqui indefinido, ó, todas as coisas. Não é um pouquinho só, é conhecer todas. Então isso aí já mostra que nós realmente somos espíritos ainda inferiores e não estamos ainda nesse nível de evolução para conhecer todas as coisas. Aí temos uma série de inseguranças, medos,
né, inferioridade. Aí vem aqui também itens que impõem condições para a felicidade, ó. Não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Ferrou, né? Por isso que a gente não é feliz, né? Estamos aí. É tão simples essa resposta, né? Por que? E sempre essa. Por que eu não sou feliz? Bom, eu não sou feliz porque eu tenho ainda ódio pelas pessoas, consigo sentir isso. Porque eu sou ciumenta. Não é? Porque eu tenho ambições, eu invejo os outros. E pode ver que cada item desse aqui tira o nosso sossego, tira o nosso sono. Uma pessoa invejosa, ela não consegue dormir, porque ela está pensando no que o outro tem e que ela não tem. Né? Por que ela consegue e eu não consigo? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas a gente não avalia os contornos da vida dessa pessoa para ela chegar até ali. Isso a gente não pensa. A gente vai só no finalmente, no que ela conseguiu. Agora, o caminho que ela trilhou até lá, a gente não pensa. Ou melhor, até pensa no caminho ilícito. Ah, deve ter roubado. Para conseguir... Ah, roubou, traficou, roubou. Dificilmente a pessoa pensa, fulano deve ter trabalhado muito. Deve ter feito. Ou então superfaturou. Porque é moda, né? Superfaturar é moda. Então, a gente logo pensa isso. Então, olha, como que a gente pode estar em paz pensando essas coisas? Aí começa a ambicionar o que o outro tem. E não vai, às vezes, conseguir. Não é? Porque, às vezes, não está à altura da pessoa. Por mais que ela faça, às vezes, ela não vai conseguir chegar lá, materialmente falando. E isso é onde são menos importância. Ninguém vai levar nada material dessa vida, né? Então, esse primeiro período dessa resposta, em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. É fácil, então, a gente entender porque que a gente não é feliz. Não é? Desejar felicidade, é desejar, nesse sentido aí, é ter aquele desejo que as pessoas se esforcem muito para vencer isso aqui, para elas conseguirem, porque felicidade não é prêmio. Deus não manda felicidade nem desgraça para ninguém. É conquista. Tanto a desgraça quanto a felicidade são conquistas. Quando a gente usa mal o livre-arbítrio, a gente consegue a desgraça. E quando usa bem, e quando se esforça para melhorar, vai sendo feliz à medida que vai conseguindo domar as suas tendências inferiores. Às vezes a gente vê uma pessoa doente, um problema de saúde, que a gente vai visitar essa pessoa, achando que vai levar uma palavra amiga, né? Uma palavra de conforto. A gente sai de lá até com vergonha de ter pensado nisso, porque a pessoa é que passa isso para a gente às vezes. Chega, ela está feliz, rindo, bem-humorada, a gente já começa a ficar com o pé atrás. Será que é verdade? Vai ver, ela não está doente coisa nenhuma, né? Porque a gente imagina que por estar doente tem que estar lá se descabelando, chorando, gemendo, mal arrumado, esquisito, né? Jogado numa cama. E não necessariamente. Então, às vezes, a pessoa passa uma força tão grande e lida com aquela doença de uma forma tão normal, tão simples, não é? Sem se achar injustiçado, sem se achar castigado por Deus, que a gente que sai reformado de lá, né? Que sai consolado de lá nas nossas inferioridades. E continuando, os quesitos para a felicidade, vem aqui. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Porque esse amor é incondicional. Não é aquele amor que tem o se na frente, né? Se fulano fizer assim, se fizer aquilo ou outro. Eu sempre costumo lembrar aqui
eu cometi esse erro, não pretendo cometer com os meus netos. Mas com meus filhos eu cometi, e são raras as pessoas que não cometeram esse erro com seus filhos pequenininhos, né? Olha, se você comer tudinho, mamãe vai ficar feliz. Olha, já condicionou. Já ensinou a criança que a mãe só vai ser feliz se ela comer tudinho. Aí, se for uma alma em desequilíbrio, e dependendo de como ela vai digerir isso espiritualmente, ela vai ficar deste tamanho. Porque ela tem que comer para ela satisfazer, para dar felicidade à mãe. Isso é fato. Eu estava vendo um programa da Discovery sobre aquelas pessoas com obesidade mórbida. Ele estava com 200 e poucos quilos. Ele tinha, acho que 22 anos, 21 ou 18, sei lá. A mãe tratava ele igual um bebê. E ela dava muita comida, muita comida. O rapaz era muito jovem e ele estava imenso, né? Aí a psicóloga, conversando com ele e tudo, ele falou isso para ela. Ela perguntou a ele, por que você ficou desse jeito? Assim, tão gordo? Você não viu que você estava engordando? Você é um rapaz, você nunca pensou em jogar bola? Você nunca pensou em fazer esporte como todos os outros? Ele falou, eu pensava. Mas desde criança que a minha mãe falava que se eu comesse tudo, ela ia ficar feliz. E ele foi comendo tudo, e a mãe feliz da vida vendo aquele filho deste tamanho e não fazia nada, né? Então são desarmonias, são distúrbios espirituais. Mas isso acontece, né? Então a gente ensina as crianças desde cedo esse amor condicionado, né? Cheio de condições. Se você for um bom aluno, mamãe te dá presente. Olha lá, se não for bom aluno, Papai Noel não passa. Uma coisa horrorosa, né? E a gente faz essas coisas com as crianças. E depois, quando a gente acorda, né, com a bendita doutrina espírita, a gente vê os erros. Então eu sempre falo, às vezes, para os meus filhos, olha, pelo amor de Deus, não fala isso para os filhos, não. Que você vai gostar de comer direitinho, se for um bom menino, vai gostar de qualquer maneira, só que não pode fazer certas coisas. Aí a gente tem que ser claro, né? Ser verdadeiro, né? A gente tem que ser verdadeiro, porque até isso o filho está sabendo que não vai realmente, depois que ele cresce um pouco, acontecer. Porque o pai ou a mãe não vai deixar de gostar dele se ele não comer tudo. Aí já entra até a mentira, né? Já entra até aquela situação estranha de uma falsidade. Porque claro que não é. Então nós temos que ser verdadeiros sempre. Com a criança, com os amigos, com todos aqueles que estão em volta de nós. Eu botei essa bênção virada para quem não está precisando de bênção. Para quem não está precisando ser abençoado aqui. Estava para a parede, né? Então, realmente, nós precisamos de ser mais verdadeiros no nosso círculo de ação. Porque aí, por essa situação, nós vamos nos mostrar da maneira que somos. Então, esse amor que eles sentem um pelos outros, que é motivo de plena felicidade, porque é um amor incondicional, né? É um amor verdadeiro, é aquele amor que a gente aprendeu com Jesus quando passou por aqui, né? Continuando, vem, não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Aí a gente pode parar aqui e pensar assim, bom, mas aí é para os espíritos desencarnados, né? Não, por quê? Nós podemos perfeitamente estar na matéria e nos utilizarmos dessa matéria o suficiente para evoluirmos sem nos apegarmos a ela a tal ponto de sermos, dela ser tão necessária assim à nossa vida. Ela não é. Ela é um instrumento de trabalho. Mas ela é apenas isso, um instrumento de trabalho da alma. Então, quando eles dizem aqui que não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias de uma vida material, angústia só tem quem não compreende as coisas. Quem não tem fé, quem não confia, fica angustiado. Porque não é a doença que nos angustia, não é a doença que nos faz sofrer, é a maneira como nós vivenciamos essas situações. Duas pessoas podem ter a mesma doença e cada uma delas reagir totalmente diferente.
Os efeitos materiais vão ser parecidos, mas vão ser dinamizados pela situação, como aquela pessoa encara a doença. Então, a doença pode chegar, mas o sofrimento maior é o sofrimento da rejeição dela, da não aceitação dessa doença. Porque para o corpo tem remédio, né? Para o corpo tem remédio, se não for para curar, tem para controlar, para amenizar. Claro que algo a gente vai sentir, porque doenças são kármicas. É justamente para nos recolocar no trilho da obediência. Então, lógico que é necessário a gente sofrer para aprender quando a gente não aprende pelo amor. Mas o sofrimento vai ser bem minimizado nas pessoas que têm essa compreensão. Então, mesmo o bom espírito encarnado, ele entende tanto a dor como aguilhão de aperfeiçoamento para ele, que ele não sofre como nós sofremos quando inferiores, que nos desesperamos diante de um problema pequeno às vezes, enquanto que outras pessoas têm um tão grande e não se sentem da maneira como a gente se sente. Então não é só para os espíritos desencarnados, claro que a facilidade para eles nisso aqui é maior, mas para nós também, não é? Não experimentar as necessidades. Quantas necessidades nós criamos para nós que não precisavam de ser criadas? Se nós formos avaliar, a maioria daquilo que nós chamamos de necessidade é supérfluo. Não é uma necessidade. Nós é que colocamos dessa maneira porque a gente acha que aquilo ali é fundamental para a nossa vida. E pode não ser. Não é? Ah, mas dinheiro é sempre bom. Bom, é aquela questão. Se ele fosse realmente responsável por alguém ser feliz, aí seria até uma injustiça de Deus, que como nós temos a prova da riqueza e da miséria, aqueles que têm a prova da miséria estariam fadados à infelicidade o tempo que vivessem na terra, e não é verdadeiro. Como a gente vê também que pessoas que têm muito dinheiro também não são plenamente felizes por essa razão. Tem uma série de fatores envolvidos aí na vida dessa pessoa. Pelo contrário, às vezes, é até mais sofrido. Porque acham o seguinte, bom, eu posso pagar, eu posso ir para o melhor centro de tratamento do mundo, se estivesse fora dele eu também poderia ir. Só que não adianta, não tem como, não tem jeito, não tem cura. Então muitas vezes a gente vê uma pessoa com um patrimônio enorme, vê um ente querido partir dessa vida aí, e o dinheiro dele não pode fazer absolutamente nada. Né? E às vezes, nesse momento, ele até maldiz o que tem, né? Como às vezes acontece com algumas pessoas, que falam assim, eu daria tudo que tenho, tudo, eu ficaria morando debaixo da ponte, se isso pudesse salvar a vida desse ente querido. E, no entanto, não é bem assim. Então, não são as coisas materiais, não são aquelas necessidades que nós criamos para nós, que vão nos fazer felizes, nem aqui, nem no além. Então, isso a gente vem sendo avisado desde sempre, mas não só pela palavra escrita, pela letra escrita, ela vem reforçar aquilo que a natureza mostra, aquilo que a natureza ensina. Né? No Evangelho nós temos, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, que não fiam, não ceifam, e Deus provê. Claro que isso não quer dizer que a gente tem que ficar sentado lá num cantinho esperando Deus fazer tudo pra gente. Apenas o que ele quis dizer com essa história, com esse exemplo, com essa ilustração, é que as nossas necessidades vão muito além daquilo que realmente é necessário pra gente. Então nós sofremos porque a gente cria expectativas além do que a gente precisa. Até com relação a outras pessoas, né? Quantas vezes nós criamos expectativas com os amigos, com as outras pessoas? Aí quando acontece uma coisinha, aquela pessoa não serve mais. Porque a gente pensa assim, poxa, eu pensei que fulano fosse tão maior do que isso. Ninguém é tão grande que não vai errar. Ninguém é tão grande que não vai fazer aquilo que nos desagrade. Então, quanto mais expectativas nós colocamos nas nossas relações,
com as pessoas, com os familiares, né, com os nossos filhos, com todas as pessoas, quanto mais expectativas, mais chances de decepção a gente vai ter. Porque somos pessoas falidas e falíveis, estamos no mesmo barco tentando acertar. Não somos bons espíritos, somos espíritos em evolução. Então nós acertamos com os nossos erros. Erramos, sofremos as consequências e aí, se a gente realmente quiser melhorar, a gente conserta aquilo ali. Então os erros fazem parte da nossa vida. Não é? Quando a gente deixar de ser humano, a gente não erra mais. Não é? Então isso é fato na vida de cada um de nós. Continuando, os quesitos para a felicidade. São felizes com o bem que fazem. Isso é outro ponto, tão curtinha essa frase, né? São felizes pelo bem que fazem. Os bons espíritos, aqueles que se sentem realmente felizes, eles não fazem nada para negociar, nem para aparecer, nem para serem agradecidos, nada. Eles fazem o bem pelo simples propósito de ajudar o outro, de fazer o bem a alguém. Isso é grande, é muito grande. Não negociam, ninguém está fazendo o bem esperando recompensa nenhuma. Fazem o bem e são felizes pelo bem que fazem. Quer dizer, a felicidade deles é ver o bem que eles proporcionaram a alguém. Então, às vezes, a gente fica na dúvida de fazer isso, aquilo, isso é tão pouco. É muito pouco para nós. Mas aquilo que é tão pouco para nós pode ser muito para alguém. Não é? Às vezes, um simples sorriso pode ajudar tanto uma pessoa em determinado momento. A gente não sabe no coração dela. A gente não sabe o que ela está pensando, o seu grau de abandono, qual seja. A gente não sabe. Não é? E um sorriso carrega uma energia muito boa quando ele realmente é sincero. Porque ele abre você para outra pessoa. Quando nós sorrimos para alguém, nós nos abrimos para essa pessoa. Nós damos oportunidade a essa pessoa de chegar, de conversar, né, de falar alguma coisa ou simplesmente de retribuir e ficar feliz com isso. Né? Tem um filme que eu sempre acho extremamente interessante. Foi rodado na Toscana. Eu não estou me lembrando o nome, mas ele é tão famoso, alguém aqui deve saber com certeza. Hã? Sob o Sol da Toscana. Muito bem ouvido. Sob o Sol da Toscana. Ela sofreu uma desilusão amorosa, parece, e foi passear na Toscana, se apaixonou pela Toscana, comprou uma casa. Aquilo foi a maior encrenca da vida dela, porque caía tudo, né? Caía tudo, aquilo desabava, ela ficou sem teto, caiu chuva dentro da casa e ela apanhando aquela chuva, uma coisa horrível. Quando mexia numa coisa, surgia 10. Então foi um terror, foi uma coisa horrível. Coitada, e ela já sem recursos, mas aí ela, muito simpática, ela foi conseguindo conquistar amigos que foram ajudando ela a recuperar a casa. E a compra da casa foi sofrida, porque a velha não queria vender. Foi um negócio assim, que parecia que a casa era de ouro. E era a maior encrenca, né? Maior gatilho. No final das contas, a casa ficou linda. E ela tinha uma varandinha que ela abria e sempre saía. Tinha um senhor que sempre vinha cabisbaixo. Acho que ele carregava até um guarda-chuva, se eu não me engano. Assim, um senhor já idoso. Botava uma flor perto da casa dela, num nichozinho que tinha assim, ele botava a florzinha naquele nicho. E ia embora. Ela olhava para ele, dava um adeuzinho, ele nunca devolveu. Nunca devolvia, né? Ele olhava, cara fechada, seguia o rumo. Ela nunca desistiu. Ela achava que alguma coisa ela ia conseguir ainda dele, né? Aí, bem já no finalzinho do filme, uma das últimas cenas, ele aparece, bota a florzinha lá no nicho, e aí ela olha para ele, ele faz assim com o chapéu e dá um sorriso para ela. Aquele sorriso marcou aquele filme, porque foi a persistência dela, né? Ela quebrou aquele gelo daquela pessoa, então ela conseguiu que naquele momento ele fosse feliz, e ela também foi. Então são momentos tão assim,
curtos, tão rápidos, mas que podem ter, assim, uma dimensão tão grande no contexto universal, que foi para ela, ela se sentiu vitoriosa, ela se sentiu muito bem naquele momento, que ela não desistiu. Então, a gente tem que pensar que as coisas boas que a gente faz para alguém não são coisas grandiosas, né? Madre Teresa até falava sobre isso, né? Que se a gente não pode fazer grandes coisas, façamos pequenas coisas com muito amor. Isso é o que nós podemos fazer. Agora, é importante esse sentimento de querer fazer o bem e se sentir bem com ele. Isso nos faz felizes. E a gente experimenta isso, a gente já experimenta isso. Toda vez que a gente faz uma coisa boa para alguém e a gente vê que deu resultado, que aquela pessoa ficou contente, ficou feliz, dá um sentimento de alegria tão grande na gente. A gente fica tão feliz com aquilo, como se a realização fosse nossa só, e não é. Né? E às vezes a gente não quer nem contar isso para ninguém. Sabe por quê? Porque a gente se reserva, não por egoísmo nem nada, e nem é por não querer aparecer, é porque a gente quer reunir realmente ali aquela alegria, aquela felicidade. Aí a gente não cabe em si de contente. Olha que legal isso, né? Essa frase é linda, a gente não analisa muito ela. Né? Aí a gente fala assim, eu não caibo em mim de contente. Olha que coisa linda, que maravilha isso. A felicidade extrapolando, né? A gente não cabe em si de contente quando a gente faz uma coisa boa para alguém. De resto, eles continuam. Essa é a pergunta 967, hein? De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Quanto mais evoluídos, mais felizes são. E veja se isso também não acontece conosco. Quanto mais a gente conhece as coisas, quanto mais a gente compreende as coisas, mais a gente é feliz, porque menos a gente sofre. Porque menos a gente se melindra, menos a gente se aborrece, né, com as coisas, porque quanto mais nós conhecemos, mais capacidade de compreensão a gente tem. Então, claro que quanto mais elevado é o espírito, mais feliz ele é. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Tá vendo? Ó? Nós não podemos gozar de uma felicidade suprema. O bem supremo, a felicidade suprema é para os espíritos já purificados, com relação ao que nós conhecemos. Né? Porque como nós somos imortais, nós estamos em constante aprendizado, não existe um fim para esse aprendizado. Então, essa evolução, ela é relativa, ela só é absoluta com Deus, mas conosco ela é relativa. Então, quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai evoluindo, mais feliz a gente se torna, mais conhecedor das coisas a gente se torna. Mas, por outro lado, quando a gente ainda não alcançou esse nível, nós estamos nessa situação ainda de espíritos inferiores, numa situação mediana, de muitos erros ainda, não necessariamente temos que ser infelizes. Porque a infelicidade e a felicidade, como os espíritos falaram aqui, está de acordo com a evolução da alma. Bom, se eu não tenho uma evolução plena, se eu não estou muito evoluída ainda, eu vou fazer as coisas de acordo com o que eu sei, com o meu conhecimento. Então, eu estou sendo muito verdadeira. Aí a gente vai naquela questão de como a gente sabe que está sendo bom para o outro. Como são, acho que não sei se foi São Luís, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que deu essa resposta. Ele disse: fazei aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Então, se eu estiver fazendo isso, eu estarei acertando. Embora a outra pessoa que possa estar muito mais evoluída do que eu, pode não aprovar e não aceitar e não achar aquilo bom que eu estou fazendo. Mas aí é um problema da outra pessoa e não meu.
Eu estou fazendo o máximo que posso. Eu estou fazendo o máximo que sei. É como o óbolo da viúva. Ela só tinha um dinheiro, ela deu 1. Ela não tinha 10, era tudo que ela tinha. Então ela deu muito mais dinheiro do que o outro, que deu muito mais que ela, mas tinha muito mais ainda. E ela deu tudo que ela tinha. Então, quando nós fazemos a outra pessoa aquilo que nós gostaríamos que a outra pessoa fizesse a nós, isso significa que nós estamos querendo o máximo para aquela pessoa, o melhor para aquela pessoa, embora ela possa não achar. Mas se ela não achar, aí é um problema dela. A minha consciência vai estar tranquila, porque eu vou estar ciente de que fiz o melhor para aquela pessoa, porque era o que eu queria receber. Então eu estou em paz. Naquele momento eu sou feliz. Naquele momento eu estarei plenamente feliz, porque fiz o melhor que eu podia fazer. Se eu podia fazer 9, eu fiz 9. Né? Eu não fiz 7 nem 6. Eu dei todo o meu potencial, todo o meu tempo. Isso é que conta. Então é de acordo com a nossa evolução. Mas, aí nesse caso nós não precisamos ser infelizes porque ainda somos inferiores. A gente vai se sentir feliz porque fez o melhor. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Isso é importante, ó. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Então, claro, nós temos tanto os desencarnados quanto os espíritos encarnados, uma variedade enorme de graus evolutivos. A Terra é um plano de provação e expiação. Então, nós temos na Terra espíritos bem voltados ao mal e espíritos muito bons, já no limite aí da classificação de bons espíritos. A Terra ela oferece oportunidade para todos esses níveis evolutivos, para que a pessoa possa melhorar, para que ela possa se transformar. Então, tanto na parte encarnada quanto na desencarnada, nós temos essa presença. E isso, a Terra, ela recebe a influência de espíritos muito parecidos com ela, com aqueles que estão encarnados, porque é o pensamento que aproxima essas almas. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles e a elas aspiram. Mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. É muito importante isso, né? Aqueles que estão mais avançados são muito felizes, né? E aqueles que não conseguiram ainda aquele estado de felicidade, eles querem ter essa felicidade. Então, a felicidade deles, as aquisições, as conquistas dessas almas, não são motivo de inveja para esses espíritos mais inferiores, e sim motivo de estímulo, de emulação, de estímulo, para que eles possam chegar até lá. E nós vemos isso também na Terra. Não é? Quantas pessoas que trabalham como servidores de outras, funcionários de outros, são agradecidos aos patrões que as tratam bem. São extremamente agradecidos àquela família que as acolheu, embora saibam as diferenças que existem, mas não são invejosos. Eles fazem, aquilo é um estímulo para que eles possam trabalhar pela própria evolução, pelas próprias conquistas, para chegar a ser igual. Então, quando são admirados, não são invejados, esses espíritos melhores, são admirados. E são exemplos, são modelos de virtude para outros. E o espírito que é menos evoluído que aquele, mas bem compreensivo da sua situação, bem ciente da sua situação evolutiva, ele não tem inveja, ele não tem raiva, ele tem alegria por estar próximo a alguém que pode ajudá-lo a crescer tanto quanto já cresceram
e com isso conseguirem coisas muito melhores, não em termos materiais só, mas também em termos espirituais. E o que a gente vê às vezes no mundo é diferente. Às vezes o nível de compreensão de alguém, o nível de bondade de alguém, de tolerância, de paciência, às vezes incomoda outras pessoas. E essas pessoas são quase que odiadas por isso. E o outro fica, como é que fulano pode ser assim? Como é que pode ser tão bonzinho assim? Como é que pode ser tão paciente, tão tolerante? E tem raiva disso. Então isso mostra a diferença de níveis evolutivos dessa alma. Essa sim inveja o que o outro é. Não é nem o que o outro tem, é o que ele é. E o que ele é fruto de desenvolvimento, é fruto de evolução, de trabalho realmente. Não é nem o que tem, né? Porque o que tem, o outro vai sempre falar que conseguiu ilicitamente, superfaturou, roubou, coisas mais, mas é o que é, né? É o que é. Há pouco tempo, eu ainda, não sei se foi a última vez que aqui a gente estivemos juntos, que eu ainda comentei com aquele cara que achou a tal pedra valiosa, né? Enfiou na sacola e o outro estava à procura daquela pedra e soube que ele tinha achado, foi atrás dele e ele falou que tinha achado, ele obrigou, ele falou, não precisa obrigar, você quer essa pedra? Toma. E o outro foi para casa e perdeu a paz, perdeu o sossego, ele não conseguia dormir, embora ele tivesse de posse do que ele queria, que era a tal pedra. Mas o desprendimento daquela pessoa que achou a pedra antes dele, que possuía a pedra, foi tão grande. Ele estava tão em paz quando ele entregou aquilo, que isso incomodou tanto que a pedra deixou de ser importante para ele. Importante para ele era aquela situação de desprendimento daquele homem, aquela situação de bondade dele entregando, sem que aquilo o afetasse. Não afetava. Ele continuou a caminhada dele como se aquilo ali não valesse nada para ele. Então aí sim, ele ficou incomodado e o que ele queria não era mais o valor material da pedra, mas o valor espiritual, os valores morais que aquele homem carregava. E isso a gente vê muito por aí. E um bom espírito não tem essa inveja, tem sim vontade de ser igual. Como às vezes a gente tem um amigo que nos acha muito melhor, porque ele tem bons olhos, ele tem bons sentimentos e nem nos conhece de verdade, senão não ia pensar assim. Às vezes vira e fala assim, eu queria ser como você, eu queria ter essa tranquilidade, eu queria ser como você. E a gente não se sente assim, não é nada disso, mas aos olhos dele a gente é. E ele nos admira por isso, não nos inveja, apenas admira. Então isso também mostra a evolução de uma alma, embora ela não esteja no grau dos espíritos bons. Ela ainda é inferior, mas reconhece perfeitamente a situação em que aquela outra pessoa se encontra, que no julgamento dela é melhor do que ela. Sabem que deles depende alcançá-las e trabalham com esse fito, mas com a alma e com a calma da consciência pura, sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Às vezes, a gente assiste algumas coisas, tem até uma passagem, parece no Evangelho, que, não sei se os fariseus que vão agradecer a Deus por não ser como os outros, se sentindo assim muito melhores, né, do que os outros. Mas nem sempre o sentimento é esse. Às vezes, quando a gente vê uma coisa acontecer, uma cena de ingratidão ou de agressão, seja lá o que for, a gente aprende a não julgar, mas é impossível, porque a mente, o entendimento faz isso, só por ter visualizado a cena. O que a gente não pode é sair falando e julgando aquela pessoa publicamente. Mas interiormente, só o fato de termos visto já estabelece um julgamento. Aí, quando a gente vê uma ingratidão, uma agressão, né, ou com palavras ou alguma coisa, intimamente a gente às vezes se sente feliz
por não fazer assim, por não agir daquela maneira. Não é que a gente esteja julgando o outro e achando que ele é muito ruim, não é isso. Mas a gente fica assim, ai, graças a Deus que eu não faço assim, e que não sei se em determinado momento pode acontecer, né? Porque a gente não sabe do que a gente é capaz. A situação, muitas vezes, ela não faz o ladrão, mas ela desperta, né? Então existe essa coisa assim, que às vezes a pessoa fala assim, a situação faz o ladrão. Não é verdade. A situação pode despertar o ladrão que você já é. Ela não vai fazer de você um ladrão, ela pode despertar. Então, às vezes, aquela cena que a gente reprova, pode acontecer de ainda nós carregarmos aquilo no subconsciente e nem perceber, e numa determinada situação, a gente fazer igualzinho. Pode acontecer. Mas naquele momento, assim, a gente fica feliz por não ter feito. Quando a gente recebe uma ingratidão, quando a gente recebe alguma palavra rude, alguma coisa assim, alguma ofensa, naquele momento, muitas vezes, a gente fica feliz por não ser o ofensor. Não deixa de ser um julgamento, não é? Isso é um pouco de compreensão também que a gente tem do fato. Embora a gente se ofenda, mas a gente fica feliz por não ter feito o que o outro fez, por não ter ofendido. Isso também mostra que nós já estamos preocupados com isso, porque nesse momento não há sentimento de vingança, não há sentimento de passar recibo, não há aquela situação de não levar desaforo para casa. Porque se a gente se sentiu bem por não ter ofendido, e sim por ter sido a pessoa ofendida e não ter ofendido ninguém, isso mostra que a gente não tem intenção de ofender, de dar o troco para aquela pessoa. Isso também já mostra, dentro da nossa inferioridade, um estado de felicidade, só por a gente não ter o desejo de fazer. Essa questão que está aqui sobre felicidade, eu acho que ela responde muito bem o que é que consiste uma felicidade. É dos bons espíritos, porque o espírito mais evoluído, ele tem muito mais capacidade de vivenciar isso aqui. Também não foi por prêmio, foi por conquista, ele viveu isso, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes e no decorrer do tempo vão fazendo aí as suas escolhas. E quando nós não somos elegantes nas nossas escolhas, a gente erra e vai sofrer as consequências. Já passamos por algum capítulo aqui, por uma questão um pouco antes. Se Deus se ocupa de cada um, né? Se fosse assim no caso, ele vai castigar cada um por aquilo que a pessoa faz? Não é bem assim. Cada ato carrega a consequência. Então não é Deus que vai mandar um castigo, uma punição para ninguém. Nós seremos punidos pelas escolhas ruins que fazemos, que vão carregar consequências e que a gente vai ter que aguentar. Vai ter que entender depois por que está passando determinadas coisas. Se nós fizermos uma reflexão sincera, como foi aconselhado, né, pelos espíritos superiores também, sobre essa questão da gente querer ser melhor, de querer se conhecer, né? Falamos isso aqui, não sei se foi no domingo que a gente teve aí, que eu abordei esse tema. Então, esse autoconhecimento, ele só chega através da nossa vontade. A gente precisa querer. A gente precisa querer se conhecer. Para isso, nós temos que fazer reflexão sincera. Através disso, a gente vai reconhecer nossos erros. Aí sim, nós vamos tratar de consertar, de regularizar essa situação, para que a gente possa, então, crescer, evoluir, ser melhor. E aí, através disso, a gente vai se autoconhecendo. E quanto mais a gente se conhece, mais nós temos possibilidade de encontrar a felicidade que a gente tanto espera.
Nós já estamos aí no nosso horário. Então, só uma assim aqui, ó. Contais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Né? Porque quanto mais a gente espera, menos a gente pode ter e mais a gente pode se decepcionar. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos. É como nós temos um desejo aqui na Terra. Né? Então a gente acha que a gente tem uma necessidade. E a gente consegue satisfazer isso aí. A gente consegue o que a gente aspira, o que a gente almeja. Então Kardec pergunta se isso não é motivo, né, de satisfação, de alegria, de felicidade. E eles dizem assim: sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. E na verdade é. Quando a gente deseja uma coisa que a gente não consegue, que dê felicidade. E se o vizinho conseguir, então, ferrou. Aí que a gente se desespera. Aí Deus é injusto, né? Deus não é pai, que deu para o outro e para mim não. Então, a satisfação das nossas necessidades nesse mundo aqui são apenas satisfações fúteis, supérfluas. Isso tudo passa. O que nós temos que realmente satisfazer é a alma. É a ela que nós devemos tudo, porque é ela que comanda. E ela que vai conosco, levando os nossos feitos, acertados ou errados, mas a gente leva, né? E a nossa mochila vazia, ela não vai. Ela pode ir vazia de coisa boa, mas ela pode estar cheia de atividade ruim. Mas também não é sempre assim, né? Como espíritos inferiores, com certeza, a gente está errando mais do que está acertando. Mas nós estamos procurando acertar. E a prova disso é a gente estar aqui. Quem não quer acertar, não vem aqui. Quem não quer acertar, não lê isso aqui, ó. Não conhece espiritismo, não quer conhecer. Falando sobre essa questão de conhecimento, ele é o mais importante. Mas dentro desse conhecimento, nós precisamos da sabedoria. Eu estou com tantos pensamentos embaralhados essa semana na minha cabeça sobre esse tema aí, conhecimento e sabedoria. Está tudo tão cheio aqui que eu estou tentando arrumar isso para montar uma palestra. Porque a gente fica pensando assim, poxa, conhecimento não é difícil de adquirir. É tão fácil adquirir conhecimento. É só estudar, é só ler, é só procurar, é só observar. Mas e faz o que com ele? Aí é que está, aí entra a sabedoria. Se não tivermos sabedoria associada ao conhecimento, ele não vai nos servir de muita coisa, não. Zé Mané, eu até gosto dessa historinha e eu também já contei 1 milhão de vezes, vou contar de novo. Estão lembrados da historinha da raposa? Orgulhosa, metida, conversando com o coelhinho? Coelhinho humilde, e ela contando as vantagens, né? Eu sei nadar, eu sei subir em árvore, eu sei correr, eu sei me disfarçar, eu sei tudo. E o coelhinho, cada coisa que ela falava que sabia, ele desesperado, eu só sei correr. Ela falava, mas eu sei subir em árvore, eu só sei correr. E ele só falava, ele foi ficando tão desesperado que ele não sabia nada. Ele pensou, bom, eu estou ferrado na minha vida, ela sabe tudo. Nisso ouvem uma matilha se aproximando e os cães ladrando. A raposa ficou, eu vou subir na árvore, eu vou me disfarçar, eu vou nadar, eu vou correr. E o coelho fez o que sabia, mais que depressa correu. Quem morreu na mão dos cães? A raposa. Porque ela ficou com tanto conhecimento, ela tinha, mas faltou sabedoria. Faltou sabedoria para ela usar o conhecimento que ela tinha. E o coelho foi sábio, fez o que sabia fazer. Então, eu estou com umas ideias embaraçadas. Vai sair, depois eu trago para a gente questionar a respeito. Até lá, vamos estudando, vamos trabalhando a nossa cabeça, o nosso conhecimento, que é parco, mas existe, alguma coisa existe. Mais do que muito, é melhor digerir bem aquilo que a gente aprende. Incorporar conhecimento à corrente do pensamento, porque é ele que alicerça as nossas ações. Muita paz para todos. Muito legal. Eu estava lembrando, quando ela estava falando que quem não pode fazer muito, faz pouco, eu lembro sempre, eu tive um vizinho
que ele morava lá pro lado de Campos, a família era uma família tradicional em Campos, aquela Tinoco, família Tinoco. Então, todo mês ele ia a Campos visitar os parentes. Mas ele ia de ônibus, ele não tinha carro, já com os seus 70 anos, mais ou menos. E ele vinha de lá com 2 bolsas, uma de cada lado. Ele trazia numa bolsa, ele trazia algumas mangas, ele trazia uns abacates, ele trazia uma laranja. E chegava em casa, aqui, ele começava a dar assim uma manga para um vizinho, dava 2 laranjas para o outro. Eu achava aquilo, falava, puxa vida, mas o senhor Tinoco trouxe uma manga para fulano, as pessoas falavam, senhor Tinoco, que bonita, me deu uma manga. Eu achava que tão pouco, até trazer uma manga, você viajar, andar de ônibus, carregar aquela bolsa para trazer uma manga, 2 mangas. Um dia eu tive uma grande lição dele, e foi a sabedoria aí dele que me ensinou, me fez pensar nisso. Olha, ele trouxe para mim, sabe o quê? Um vidrinho desse tamanho, com os 10 grãos de pimenta do reino, que ele tirou lá no quintal da casa onde ele morava. Eu que achava uma manga pouco, vocês imaginem. Eu peguei um vidrinho desse assim, de pimenta, com os 10 grãos de pimenta do reino. Aquilo, quando eu ganhei, eu falei, coitado do seu Tinoco. Aquilo foi uma tristeza para mim, até que aquilo se converteu na sabedoria dele em meu favor. Falei, olha, é isso que você falou. Ele não podia trazer um caminhão de pimenta, ele não podia trazer uma caixa de manga, ele não podia trazer um cacho de banana. Ele trazia o que ele podia, mas com isso ele expressava o carinho dele pelos vizinhos, o respeito, o amor dele pelos vizinhos. Isso não é lindo? Isso é muito bonito. Eu, inclusive, procuro esse vidro de pimenta porque ele sumiu lá em casa. Ele era guardado como um troféu, quando eu entendi o valor do presente do seu Tinoco. Uma coisa muito bacana, muito maravilhosa. E outra eu tive hoje. Camarada conversando comigo no cartório, e ele me conheceu ali, queria me conhecer pessoalmente por causa do programa. Ele até é um senhor, né? Ele falou assim, eu estou todo arrepiado, porque eu estou conhecendo o senhor pessoalmente. Celebridade. Conheceu pessoalmente. Virou celebridade. Ele me contou várias coisas, que acabou eu já tendo há muitos anos. Eu já tive num processo aí que ele estava também, eu não lembrava mais e tal. Ele começou a contar, e ele contando a história, em resumo, o que interessa pra gente. Ele estava passando uma situação muito difícil e tal, então ele estava com uma dívida, vamos supor, de uns 40 mil. E ele tinha vendido, ele teve que vender algumas coisas, ele vendeu algumas coisas e ele apurou 25 mil. Já estava com dinheiro para acertar, dos 40, 25. Quando chega uma pessoa procurando por ele, ele disse que estava até tomando um banho, chorando e tal, por causa da situação, e alguém chamou ele lá embaixo, na rua, lá embaixo, chamou, ele chegou, olhou, aí o cara mandou ele descer, era um antigo conhecido dele, do Rio. O camarada falou, olha, eu vim aqui para te propor um negócio. Eu peguei a direção de uma grande financeira aí e tal, e essa empresa parece que tinha muitos imóveis, muitos financiamentos aqui na região, e queria que ele cuidasse daquilo. E eu te pago tanto. Era a solução do problema dele. Só que não era toda, ainda faltava uns 15 mil, porque ele já tinha vendido alguma coisa. Mas aí o que o camarada fez para ele? Olha só, o cara falou assim, pô, mas você tá com a cara de preocupado, eu achei que você não tá feliz. Ele falou, não, tô sim, que maravilha e tal. Ele primeiro quis desistir, eu sei que insistiu. Não, ele falou, eu não tenho estrutura. Ele falou, mas a gente vai montar a estrutura. Aí ele sentiu que ele não estava muito contente ainda. Ele falou, mas o que é? Não, eu tô... tá bem, tá ótimo, é que eu estou enrolado aí, estou com as dívidas e tal. O camarada pegou a pasta, pagou o talão de cheque, tirou o cheque, assinou e falou com ele assim, Tom, isso vai ser, o seu pagamento para você organizar tudo, e aquele que eu combinei com você vai ser para você manter. Aí ele falou, mas o cheque está em branco. Ele falou, pô, enquanto você está precisando. Olha que importante, olha nós numa situação dessa. É igual os mendigos que acharam o dinheiro e podia ficar para eles. Mendigos de rua, e eles foram e devolveram. Cara, ele pegou o cheque, aquela vozinha do mal falou assim, preenche com 50 mil.
Não é? O cara falou, preenche com quanto você quiser, quanto você está precisando. Aí ele pensou, puxa vida, eu acabei de vender o terreno aqui no dia anterior ou 2 dias atrás, podia não ter vendido, mas veja bem, ele precisava de 15. Aí ele me falou que depois de muito relutar com ele mesmo, ele foi preencher o cheque de 15. São as oportunidades que a gente tem na vida e que a gente é testado para ver como nós vamos nos sair. Ele podia ter preenchido de 20, de 30, o camarada deu carta branca, preenche o cheque. Ele fez o que devia fazer, ele fez o necessário, ele fez o que precisava. O meu grande amigo, seu Tinoco, que já desencarnou, cheio de glórias, com certeza, e louvores do outro lado, com certeza, não é? Ele não tinha inveja, não tinha orgulho, não tinha mágoa, nada. Seu Tinoco, quando ele me deu o vidrinho de pimenta, que eu achei que aquilo não valia nada, hoje foi um dos maiores presentes que eu já ganhei. Uma das coisas mais importantes que já me deram foi o vidrinho de pimenta do seu Tinoco, que eu não cheguei a usar nenhuma das pimentas, e eu não acho esse vidro. Esse vidro está sumido lá em casa. Mas esse vidro de pimenta foi o maior presente, o maior valor que eu já recebi até hoje na minha vida, porque ali estava isso que ela falou. Você não pode fazer muito, faz pouco, mas faz. Faz com amor, faz sem interesse, sem esperar retorno. É o que realmente nós estamos aí para aprender a fazer. E quem aí é proibido de fazer isso? Ninguém. Quem é obrigado a fazer o mal? Ninguém. Ninguém é obrigado a fazer o mal, nem proibido de fazer o bem. Tá com a gente, né? Bola com a gente.